Olá, me perguntaram sobre as contas públicas brasileiras, o controle de gastos públicos durante o período do governo do PT, que foi de 2003 até 2016. Existe uma ideia bastante difundida nos meios, principalmente na grande imprensa, de que o PT não saberia gerir as contas públicas de maneira correta e que provocou um dano ao país cujos reflexos a gente vê até hoje. Para entender o que aconteceu, é preciso você entender a evolução das contas públicas durante esse período e os fatos políticos e econômicos que marcaram esse período, que é extenso, né? 2003 a 2016, são 13 anos aí. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em conta é que a economia brasileira ia relativamente bem até 2008, 2009, inclusive com as contas públicas positivas, certo? O Brasil conseguiu sanear contas públicas e conseguiu manter um que a gente chama de superávit primário, que é a diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta. Isso a gente chama de resultado. Quando esse resultado é positivo, a gente chama ele de superávit. Esse é o superávit primário. Existe outro conceito que eu não vou falar agora aqui, porque não é relevante para essa discussão, que é o conceito de déficit operacional. Mas isso a gente fala outra vez. A gente tem que entender que o resultado ele pode ser um déficit ou um superávit. Quando a gente simplesmente pega a arrecadação e retira e diminui as despesas, se o resultado for positivo, a gente tem um superávit chamado de superávit primário, e isso é o que os governos do PT até 2008, até 2009, 2010 conseguiram manter muito bem esse superávit. Bom, aí depois ocorreram problemas nas contas públicas pelo lado da arrecadação. É importante a gente ter em conta que durante esse período, em 2008, mais precisamente em 2009, o Brasil teve um baque que recebeu da crise dos subprimes que ocorreu nos Estados Unidos e se alastrou pelo sistema financeiro mundial. Nesse período, o governo brasileiro decidiu combater os efeitos nocivos que essa crise financeira teria por um mecanismo que a gente chama de política anticíclica. Então, o governo pega dinheiro, o consumo, basicamente, grosso modo, o consumo e investimento movem a economia de um país. Como a situação de incerteza fez com que o investimento privado e o consumo das famílias diminuísse, o governo decidiu gastar. Essa é uma política anticíclica. O governo gasta dinheiro dele para fazer a economia girar, ou seja, ele consome e ele investe para fazer a economia girar. Foi de fato isso que aconteceu durante esse período pós crise de 2008, crise dos subprimes. Então, 2009, 2010, o governo começou a fazer essa política e entre as medidas que ocorreu um negócio chamado subsídios, né? Ou desoneração da folha, desoneração dos impostos de empresas. Por quê? A economia capitalista basicamente movida pelo desejo do lucro por parte dos empresários, por parte dos empreendedores. Então, o lucro nada mais é, de novo, grosso modo, a gente não está aprofundando aqui, mas o lucro é a diferença entre a receita de uma empresa e os custos. Quando eu subsidio parte dos custos, como impostos e tal, eu diminuo o custo. Se eu mantenho a receita, o lucro aumenta, a empresa ou os empresários eles vão se sentir estimulados a continuar investindo, a continuar produzindo. Então, com o objetivo de combater os efeitos que uma crise dessa poderia ter no emprego, poderia ter na renda, poderia ter na arrecadação, o governo gastou dinheiro para isso, e uma dos mecanismos que ele utilizou, teve vários, né? Transferência de renda, tal, crédito subsidiado, mas um desses mecanismos foi a desoneração da folha de pagamento das empresas. Isso diminuiu a arrecadação do governo. O problema começa a ocorrer logo depois, quando a economia começa a se recuperar, porque já durante o governo da Dilma, o que aconteceu? Não foi retirado, quando a economia começou a crescer,
não foram revistos essas desonerações na folha de pagamento. E a arrecadação do governo começou a cair. E o governo adotou uma política de austeridade fiscal, que é o quê? Diminuição de gasto público, para tentar equilibrar as contas. Existem economistas que dizem que essa é a forma correta de se tratar um problema desse. Você controla os gastos para conseguir fazer com que o Estado, com que o governo tenha uma folga financeira. Tem outro grupo de economistas que diz que não, que o problema é que se você para de fazer, se você restringe a economia, se o governo para de gastar, se o governo para de consumir, para de investir, a economia não vai rodar, a economia não vai girar e não vai promover tanto lucro quanto a arrecadação de tributos, porque a arrecadação de tributos de um país se dá em cima, principalmente, da produção que é gerada naquele território. Então, basicamente o que aconteceu durante esse período foi que caiu a receita, porque o governo não desfez a política de desoneração da folha de pagamento que existiu antes, e aí a economia começou a entrar em crise, começou a entrar num processo que a gente chama de recessão. Quando você começa a diminuir o ritmo de crescimento do produto interno bruto, que o produto interno bruto é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um país. E aqui começa um problema, porque o governo começou a tentar, ainda no governo Dilma, começou a tentar passar reformas ou medidas, na verdade, não chegou a ser reforma, mas medidas de austeridade no Congresso Nacional. Mas já estava aquele clima político animalizado de 2013 que continuou e em 2015 principalmente, quando o governo tentava aprovar alguma coisa para sanear as contas públicas, obtinha uma resposta contrária do Congresso Nacional. Acho que todo mundo lembra aí da condução do Eduardo Cunha, que acabou articulando e aprovando uma série de medidas que, na verdade, faziam o contrário do que o Poder Executivo queria, que era diminuir gasto público. Eles aprovaram o que ficou conhecido na época como pauta-bomba. Por quê? Porque explodiu o gasto público. Então, deram reajustes para o Poder Judiciário, reajuste de salário, expandiram alguns gastos e tal. Por quê? Porque aí a situação fiscal ficou insustentável. Então, por que ocorreu esse descontrole das contas públicas? Na verdade, você tem um problema de origem, a questão de balancear, a questão de ajustar as políticas anticíclicas, ou seja, preservando a arrecadação por meio da retirada da desoneração da folha, mas, por outro lado, você teve um impacto político muito grande, que foi a vontade de determinado grupo político de desestruturar o governo que estava na época, que era o da Dilma. E aí a história que vocês já conhecem, de que em 2016 ocorre o impeachment, sobe ao poder o Temer, e o Temer vem com o discurso de austeridade fiscal. E essa austeridade fiscal dele se refletiu numa ideia que alguém teve aí de criar o teto dos gastos públicos. Isso quer dizer o quê? A medida de controle de gasto público que o governo Temer encontrou foi fixar no nível não me lembro muito bem, mas no nível de 2016, os gastos públicos. Eles não podem ultrapassar os níveis corrigidos monetariamente, os gastos hoje não podem ultrapassar o limite que foi fixado ali. O que foi uma ideia que alguns economistas consideram um pouco complicada, porque naquele ano a economia teve recessão. Então o nível de gasto público daquela época gerou recessão. Então a gente não tem muito motivo, segundo esses economistas, para acreditar que esse controle de gasto público vai fazer a economia crescer. E de fato o que se vê de lá até agora é que o PIB não tem crescido, na verdade. Então esse mecanismo de controle de gastos públicos foi instaurado para tentar fazer com que não houvesse mais aumento real desses gastos,
com o objetivo de você conseguir fazer superávit para pagar dívidas, para controle de política monetária também, para controlar a inflação. Então, o mecanismo de controle de gastos estabelecendo esse teto foi feito num contexto da explosão de gastos públicos que teve em 2015 e 2016, e essa explosão de gastos públicos ocorreu em uma medida, segundo alguns economistas, em uma medida menor em relação à questão da desoneração, e em uma medida maior, segundo alguns economistas, em razão das pautas que foram aprovadas no Congresso Nacional que elevaram o nível de gasto público. E as privatizações onde entram nisso? Aí vem uma questão. Os partidos políticos que se alternaram no poder têm visões distintas sobre o processo de privatização. Os governos de Fernando Henrique Cardoso e depois o governo Temer e agora o governo Bolsonaro, ali sob a batuta do Guedes, acreditam que você tem que privatizar patrimônio público, ou seja, vender os direitos, né, receber dinheiro disso, para você conseguir sanear as contas públicas. E por isso, eles promovem programas de privatização. Os governos petistas não compram muito essa ideia, apesar deles terem feito privatizações e concessões durante esse governo, mas a ideia deles é que não é a melhor forma de você controlar gasto público privatizando ativos da União. Por quê? Pelo lado dos privatistas, do governo Fernando Henrique, Temer e Bolsonaro, existe a ideia de que você vai pegar esse estoque e sanear parte, pelo menos, da dívida. Isso é uma visão que tem algum fundamento na economia. Mas tem outra visão que também tem algum fundamento na economia, que é a visão que imperou aí durante os governos do PT, que é a visão de que se você privatiza, se você pega um estoque de ativos da União para solucionar uma dívida, para solucionar um gasto público, na verdade, o que você vai criar uma incompatibilidade financeira, econômica, contábil. Por quê? Porque os ativos da União, eles são estoque. Estoque é uma coisa que você tem lá parada, então você vendeu, colocou o dinheiro na conta, mas você só conseguiu vender uma vez. E, segundo essa visão, os gastos públicos, eles são fluxo. Você tem esses gastos repetidamente durante o tempo. Portanto, se você pegar um estoque para solucionar um problema de fluxo, você soluciona o problema hoje. Mas, e para frente? Teria que cortar gasto público para sempre? É uma questão que alguns economistas acham que sim. Outros economistas acham que não, que o Estado sempre vai ter que gastar, porque o Estado tem função alocativa, tem funções distributivas, né, dentro da economia. Então, isso seria uma utopia, seria fora da realidade você não conceber uma ideia de um Estado que não gasta, né? Então, e por isso, a fundamentação teórica desses governos, dos governos petistas que lidaram com a questão do gasto público, eles não consideram viável você usar estoque, ou seja, você privatizar ativos, para lidar com uma conta que é fluxo, que é o gasto corrente da União. Mas aí o outro lado diz, né, que não, serve porque você vai estar você vai estar usando esse estoque para lidar com uma dívida. E a visão deles é que a dívida também é o estoque. Então, existem essas duas visões a respeito da privatização. Então, resumo da ópera. A economia brasileira, em relação aos gastos públicos, a situação fiscal da economia brasileira veio relativamente bem até 2009. Até 2008, 2009, quando explodiu a crise dos subprimes. Foi feita uma política anticíclica que levou o gasto público para conseguir manter o nível de renda e de emprego da economia e, consequentemente, o crescimento econômico. Essa política anticíclica incluiu medidas que a gente chama de medidas de desoneração da folha de pagamento. Bom, a economia deu uma retomada, não foi retirada esse mecanismo, não foi retirado esse mecanismo de desoneração da folha,
gerou um problema de arrecadação lá na frente. Esse problema de arrecadação gerou um impacto negativo nas contas públicas, que tentou ser solucionado por algumas medidas que o governo Dilma, na época, enviou ao Congresso. O Congresso não aprovou, e, pelo contrário, aprovou medidas que acabaram resultando num crescimento dos gastos públicos. E por isso, depois veio, quando assumiu o governo Temer, que depois do golpe, que é uma outra visão política que ele tem, uma outra visão econômica, ele foi lá e estabeleceu esse limite, como se não se pudesse mais, na verdade, mantendo os gastos no nível de 2016, que a gente vive até hoje. E, resumindo, ponto 2, as privatizações. Os governos do PT não viam com bons olhos as privatizações para lidar com as contas públicas, porque as contas públicas têm um problema basicamente de fluxo, e você estaria usando um estoque para resolver um problema de fluxo, o que no médio e longo prazo não se sustenta. Mas o pessoal de linha mais liberal, mais neoliberal, acha que sim, que como você vai lidar com uma dívida e dívida é estoque, então você pode privatizar. Você pega esse dinheiro dos ativos e soluciona esse problema da dívida, que afeta as contas públicas também. Espero que tenha ajudado, espero que não tenha ficado muito confuso. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer necessidade aí de desenvolver um pouco mais alguns temas, vocês podem falar aqui, com prazer. A gente traz mais informação, a gente vai buscar e traz mais informação. Obrigado.